Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal. Esse é o quarto capítulo da nossa série sobre agricultura industrial. E hoje, um capítulo leve, uma coisa positiva, a gente vai falar sobre bioinsumos, melhor dizendo, biopesticidas que podem ser aplicados para o combate de pragas em nossas lavouras. Nesse vídeo, eu vou te introduzir ao mundo dos micro-organismos que restabelecem o equilíbrio ambiental e nos ajudam a produzir mais e melhor. Falar de bioinsumos e biopesticidas é apaixonante, pode acreditar. Se você não conhece o canal, eu sou o Tuxê Nunes e me dedico a trazer ferramentas para a gente viver uma vida mais autossuficiente, mais autossustentável, alinhada com tecnologia. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, deixe o seu like, comente, me conte o que você achou e está achando. Conheça os outros vídeos do canal, tem muita coisa bacana aqui. E se inscreva na newsletter. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre esses temas que a gente trata aqui. Plebe, então para a gente entender o que são biopesticidas, primeiro é necessário entender o que são bioinsumos. Bioinsumos são produtos criados a partir de insumos orgânicos, tá? Então, a partir de plantas, a partir de outros seres vivos, até mesmo de minerais. Já biopesticidas são produtos que estão dentro ali do grupo dos bioinsumos, pois são produtos aí criados, né, realmente no propósito de combate de pragas numa configuração de lavoura, por exemplo, tá? Não necessariamente esses biopesticidas precisam ser desenvolvidos a partir de seres vivos. Eles podem também ser desenvolvidos a partir de insumos minerais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o biodigestor. Falei nele sobre biodigestor, biofertilizante, biogás. E aquele conceito de biofertilizante é um conceito de bioinsumo. Se você não assistiu esse vídeo ficou muito legal. É muito bacana ali o tanto de coisa que a gente consegue fazer a partir de um biodigestor. Eu vou deixar o card aqui para você assistir. Super recomendo, depois que terminar esse vídeo, assiste o vídeo do biodigestor, que ele está muito completo, tá? O nosso foco nesse capítulo da série Agricultura Industrial é na questão do biopesticida, como um substituto dos agroquímicos no combate de pragas e doenças nas lavouras, tá certo? Dentro dos biopesticidas, nós temos uma classificação biológica desses produtos, que são os biopesticidas microbiológicos e macrobiológicos. Microbiológico, nós vamos estar falando aí de bactérias, fungos, vírus e protozoários, que nós vamos usar para combater outras bactérias, fungos, vírus, protozoários ou até mesmo insetos, tá? Então, por exemplo, é muito similar com aquela história da floresta no Canadá, que não era mais floresta porque tinha muitos alces e os alces comiam tudo que surgia naquele local. Quando colocaram lobos na floresta, ela surgiu novamente, ela voltou até árvores. Por quê? Porque o lobo caçava esses animais que ficavam pastando e aí as árvores puderam se desenvolver novamente e aí veio uma floresta novamente. Ou seja, o fato de existir um predador trouxe equilíbrio para aquele ecossistema. A lógica do biopesticida vai ser a mesma. Então, qualquer ser vivo, ou mineral, ou enfim, bioinsumo, que afaste um predador ou um parasita, nós vamos entender como bioinsumos. Então, a gente vai ter aí esses agentes microbiológicos e macrobiológicos. No macrobiológicos, nós vamos ter insetos, né, que podem ser predadores ou parasitoides. Nós vamos ter ácaros também e nós vamos ter os nematóides entomopatogênicos. Nematóides são tipo insetos parecidos com minhocas assim, que ficam embaixo da terra, tá? Bom, vou me tirar daqui para você ver o quadro completo e eu continuo explicando. Nós vamos ter também as substâncias naturais, que são bioquímicos, né? Que podem ser, por exemplo, regulador de crescimento ou ativador de plantas. E nós temos também os semioquímicos, que podem ser feromônios, né? Ou aleloquímicos. Então, de repente, a gente quer atrair um inseto específico, né? Você pode usar feromônios para atrair, para trazer um equilíbrio ali para a plantação. Ou aleloquímicos para fazer algumas ligações químicas ali que você precisa naquele solo. Então, aqui nós já não temos os agentes biológicos em si, né? Que são esses daqui. Nós vamos ter uma dinâmica muito similar dos agroquímicos, só que a partir de substâncias naturais, tá? Que são minerais, que são outras substâncias ali
vindas de fontes orgânicas, né, de outros animais ou plantas, como, por exemplo, óleos essenciais. Aqui nós temos esse quadro dos biopesticidas registrados no Brasil, se eu não me engano, até 2023, tá? Então, nós tínhamos 295 inseticidas microbiológicos, 114 fungicidas microbiológicos, 78 nematicidas microbiológicos, 53 acaricidas, 5 bactericidas, 94 agentes biológicos de controle, que a gente já está falando de insetos, e 48 feromônios. A classificação dos biopesticidas não são do agente em si, mas sim do que ele vai combater. Então, por exemplo, eu tenho uma abelha, só dando um exemplo hipotético, tá? Uma abelha que vai combater um fungo. Então, essa abelha é um fungicida, entendeu? Porque ela vai combater o fungo. Então, é assim que é feito, de fato, a classificação, tá? Aquele quadro anterior eu coloquei mais para você entender, mas a classificação é feita dessa forma, de acordo com a praga que vai ser combatida com aquele bioinsumo ou agente biológico, que pode ser um inseto, uma bactéria, um fungo, qualquer coisa desse tipo que eu te mostrei aqui. Mas beleza, qual que é a dinâmica dos biopesticidas? Como que ele faz esse controle biológico? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de algumas empresas que vendem, né, biopesticidas aí no Brasil. Aqui é da Koppert. Então você tem uma infestação ali na lavoura e você borrifa o agente biológico. Aqui é um agente biológico que é a Bemisia tabaci, que ele está mostrando aqui para a gente como que esse agente biológico age no inseto. Você joga ele no inseto ou na planta e o fungo ele vai cair no inseto e vai povoar aqui a cutícula do inseto. Depois ele entra no inseto, mata o inseto e esse fungo ele vai se proliferar naquele inseto, vai soltar mais esporos que vai pegar ali outros insetos, tá? Então assim você destrói ali, de repente, uma superpopulação de mosca branca que vai trazer um problema ali para sua lavoura. Se eu não me engano, é principalmente na lavoura de milho ou soja, essa praga. Basicamente, então, é isso daqui, ó. Primeiro, jogado, né, no inseto principalmente, tá? Esse insumo aqui, né, os esporos ali do fungo. Então, o fungo, ele cai na cutícula do animal e aí, meio que ele germina e ele cria um tubo aqui para dentro do animal, do inseto, né? Dentro do inseto, ele começa a se proliferar e a liberar toxinas, meio que colonizando o interior do inseto até levar o inseto à morte. Daí, ele cria novamente um tubo e aí ele esporula novamente ali para continuar se espalhando como se fosse um vírus, né? Mas aqui na dinâmica do fungo. Isso é muito interessante porque você consegue trazer um agente para destruir uma praga na sua plantação muito específico. Então, como a gente viu nos outros episódios sobre agroquímicos, né? Acaba que o agroquímico ele não consegue escolher bem o que ele está combatendo. Você jogou ele ali na plantação, ele vai destruir várias coisas, vários micro-organismos que estão ali, inclusive micro-organismos benéficos. Aqui, a gente está usando a própria lógica da natureza. Então, esse fungo, o natural dele é esse mesmo. Você está jogando ele ali, ele não vai fazer mal para nenhum outro inseto que não tenha essa ligação com ele, né? Que não tenha essa fragilidade. Então, você vai destruir apenas aqueles insetos que você não quer naquele ambiente, né? Que são predadores ali para aquela plantação ali de larga escala que você está fazendo. Aqui é uma outra dinâmica que eu quero te apresentar. Esse Challenger Isaria fumosorrósea, cepa Exalc 1296. É bacana que é o seguinte, essa cepa foi criada na Exalc, foi descoberta na Exalc, né? A Exalc é a faculdade de Ciências Biológicas ou ao Agro, alguma coisa assim, da USP em Piracicaba principalmente. A Koppert comprou uma startup que nasceu lá. Então eles registraram esse produto aqui a partir dessa negociação com uma startup que nasceu na Exalc. Exclusiva Koppert, que apresenta maior resistência a raios UVB em comparação a outras cepas da mesma espécie. Essa questão dos raios UVB eu vou te explicar direitinho, mas é super importante essa resistência dos biopesticidas a raios ultravioleta e qualquer outros desafios aí no ambiente, né, que esses micro-organismos possam enfrentar até efetivamente chegar na praga, né, que nós queremos que eles atinjam. A
tecnologia embarcada em sua formulação faz com que Challenger atue em diferentes estágios do desenvolvimento dos hospedeiros, como larvas, ninfas e adultos. Após a pulverização de Challenger nos pomares, esse fungo adere ao tecido do inseto praga ou ácaro praga e, em condições ideais de temperatura e umidade relativa do ar, inicia seu processo de germinação e produção de um complexo de enzimas que atuam na degradação do tegumento do inseto praga ou ácaro praga, permitindo ao fungo penetrar em seu hospedeiro, causando a sua morte e colonizando-o completamente. Os insetos ou ácaros infectados podem contaminar outros insetos ou ácaros sadios. Maravilha. Então, perfeito. É a mesma dinâmica ali que eu te mostrei anteriormente. Aqui, a gente já tem uma dinâmica nas raízes, né, para o combate de nematóides. Tecnologia e proteção para as raízes contra o ataque de nematóides. O bionematicida da Koppert, Veraneio, funciona como uma barreira física de proteção direta e indireta contra o ataque dos nematóides. Então, eles estão usando uma bactéria que reveste aqui as raízes, né, para proteger a raiz do ataque de nematóides. O nematóide, o que ele faz? São essas minhoquinhas aqui, ele entra na raiz e aí ele vai colocando vários ovinhos aqui, né, nas raízes. A raiz vai ficando cada vez mais grossa e aí ele vai sugando ali o que deveria ir para a planta, entendeu? Então a raiz fica super grossa e acaba matando a planta, né? Ele meio que vai parasitando a planta. Pois se desenvolve formando um filme ao redor das raízes. Além disso, promove a liberação de enzimas e metabólitos que provocam a desorientação e degradação dos nematóides juvenis e ainda inviabiliza os ovos. Devido a esse hábito rizosférico, o veraneio proporciona uma maior interação microbiana, provocando melhor aeração do solo e desenvolvimento radicular, o que permite mais vigor e rendimento para a sua lavoura. Veraneio conta com a cepa UMAF 6614 e sua formulação possui alta capacidade de dispersão e uniformidade, podendo ser aplicado via tratamento de sementes convencional e industrial ou suco de plantio, entregando uma alta eficiência no manejo dos nematóides. Esse ponto é importante também porque esses bioinsumos, né, esses biopesticidas, eles vão ter sempre um momento ideal ali para você colocar eles. Óbvio que também o agroquímico você tem momentos ali certos para colocar, né? Mas acaba que o tratamento dos biopesticidas eles são mais longos. Então, por exemplo, aqui ela já estava sugerindo de você plantar com esse produto, entendeu? Ou seja, colocar ali no suco de plantio que ela estava falando. Vão ter alguns outros, como por exemplo, às vezes vai depender muito da época do ano, né? Então, tem uma época do ano que tem determinada praga, que pode ser um mosquito, por exemplo. Então, você pode ter um biopesticida que ataca o ovo, ou você pode ter um biopesticida que ataca o inseto adulto. Então, ele vai ser muito mais específico assim, né? Não simplesmente para um veneno para matar, mas para atingir aquele estágio daquele inseto, daquela praga que você precisa. Um outro ponto interessante desse vídeo é que, ao mesmo tempo que esse biopesticida combate os nematóides, ele também ajuda a planta a fertilizar, a ser mais nutritiva, a ser mais resistente até. Então, ele nutre a planta além de combater o biopesticida. É uma outra grande diferença ali para o agroquímico. Quando você colocar um veneno, ele vai ser um veneno simplesmente. Aqui não. Ele está sendo um veneno, vamos dizer assim, para o nematóide, mas, ao mesmo tempo, está beneficiando ali a planta, a raiz dela, né, para ela se desenvolver mais. Acadian, mais vigor, produtividade e qualidade para as plantas. Acadian é um bioativador 100% natural à base de ascofilo nodoso, produzido por meio de um processo de extração único no mercado, garantindo elevada qualidade dos compostos bioativadores de hormônios necessários para o desenvolvimento das plantas encontrados nessas algas marinhas do Atlântico Norte. Então aqui a gente já tem um produto que é o Acadian, né, que ele é produzido a partir de uma alga do oceano. Então eles pegaram essa alga do oceano e beneficiaram ela para ser usada na lavoura. Os bioativadores extraídos dessas algas, quando aplicados nas plantas, estimulam o maior desenvolvimento radicular
e, consequentemente, melhor absorção de água e nutrientes, proporcionando mais vigor e melhorando a arquitetura das plantas. Os compostos liberados pelas algas também influenciam diretamente contra os impactos causados pelos estresses bióticos e abióticos durante o ciclo do sistema produtivo. A cádia pode ser aplicado via solo, durante o plantio ou transplantio. E pulverizações via folha em diversos estágios do desenvolvimento fenológico das culturas. Com a cádia, conseguimos estimular as plantas a expressarem seu máximo potencial genético. Então aqui a gente já tem talvez um aleloquímico, alguma coisa assim, um semioquímico, né? Ou um bioquímico, que vai trazer um estímulo ali para o desenvolvimento da planta, entendeu? Então aqui a gente está considerando ele não como um biopesticida, mas como um bioinsumo em si, tá? O que é interessante da gente saber nisso tudo é o seguinte, você pode de repente ter um fungo na sua propriedade que ele é adequado para combater ou para nutrir, para combater uma praga ou para nutrir a planta. Só que você vai precisar de um meio de pulverização desse fungo, por exemplo. Esse daqui é um quadro do professor Ítalo de la Libera Júnior, que inclusive é de Uberaba, eu sou de Uberlândia, então gente boa. E é interessante pelo seguinte, aqui nesse eixo horizontal a gente tem o tempo e no eixo vertical o número de bactérias que ficaram vivas, que estavam vivas aqui, né, o percentual. Então a gente tem de 100% a 0 em cada um desses quadros. E ele testou aqui diferentes meios para aplicar esses biopesticidas na lavoura. E o que ele percebeu é que quando ele aplicava com água, acabava que os agentes biológicos morriam muito mais rápido. E quando ele aplicava com óleo, por exemplo, os agentes biológicos ficavam vivos por mais tempo. Então ele percebeu que a melhor aplicação era com óleo, tanto para proteger esses fungos, por exemplo, ou bactérias que ele ia usar como biopesticida em alguma lavoura, proteger de raios UV e de outras externalidades ali também do ambiente. Isso é um outro ponto importante. Normalmente, o agroquímico, como ele é um químico, você não precisa se preocupar muito com o horário de aplicação, por exemplo. Já o biopesticida, você tem que ter um cuidado muito maior com relação a isso. Porque o ideal é que seja um horário que tenha uma alta umidade, né? Pode ser um período de chuva, mas pode ser também, de repente, o final da tarde, que aí você já vai entrar para a noite e depois vem o orvalho ainda, né? Então vai favorecer para que esses micro-organismos que você está aplicando ali naquela lavoura, naquela planta, não morram, né? Com o sol excessivo, com o calor ou com a evaporação daquele meio que você está usando para aplicar ele, entendeu? Então é isso que ele descobriu. Grosso modo, essas empresas que comercializam bioinsumos ou biopesticidas, o grande diferencial delas é que elas possuem um meio muito estudado, né? Vamos dizer assim, que é o segredo comercial delas está nesse meio de aplicação, entendeu? E não no biopesticida em si. Por quê? O biopesticida, ele não pode ser patenteado, como acontece ali nos agroquímicos. Porque você não pode patentear um fungo, né? Simplesmente você descobriu um fungo e patenteia ele. Não é uma invenção sua, aquele fungo, aquela bactéria. Você está descobrindo como que aquele agente, né, se movimenta ou se relaciona ali no ambiente. Mas aquilo não é uma invenção sua, é uma descoberta, mas não uma invenção. No Brasil hoje, o Brasil, primeiro, é um grandíssimo mercado de bioinsumos. A soja, por exemplo, a cana, mais da metade de toda a cana, boa parte da cana, tem algum bioinsumo em vários processos, tá? Então, realmente o Brasil é um exemplo muito bom de biopesticidas, mas isso vem crescendo a cada ano. E a média de crescimento dessas empresas de biopesticida vem sendo aí acima de 10% ao ano. E o mercado em si já teve um momento ali, especialmente na pandemia, que teve uma quebra das cadeias logísticas, né, então, dos agroquímicos, e também com a guerra da Ucrânia e da Rússia, que fortaleceu aí esse movimento, né, do pessoal buscar os biopesticidas. E por que isso acontece? Primeiro que você tem uma dependência externa muito menor do biopesticida, já que você está pegando um ser vivo e você vai multiplicar ele. Pode ser através de fermentação ou de outras formas também, como eu vou te mostrar aqui.
Então, dessa forma, você depende muito menos de insumos externos, né? Que a gente tem aqui no país, por exemplo. Você pode criar esses seres vivos, né? Multiplicar esses seres vivos para a aplicação deles. A Koppert foi ela que comprou duas startups, né? Uma ou duas da Exalc ou uma da Exalc. E a Biotrop, pelo que até onde eu entendi, ela é a maior brasileira aqui de biopesticidas. E ela foi comprada pela holandesa Biobest, tá? Bom, a Biobest, ela já tem um diferencial aqui com relação à Koppert, que eu achei muito interessante. A Biobest, ela comercializa essas caixas de insetos para você colocar ali na fazenda, né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Ó, você recebe a caixa, né? Então, ele tem ali a colônia ali de animais, aqui ele está mostrando as abelhas, por exemplo. Tem toda uma forma aqui, você quer só deixar a entrada aberta para elas não saírem mais ou fechar tudo. Então, tem todo um design aí da caixa. Eles mostram, né, como que é fabricada a caixa. E esse vídeo aqui, todos esses vídeos, pessoal, eu deixo sempre na descrição, tá? Então, vocês podem assistir ele quando vocês quiserem. E aí ele mostra aqui, né, como que deixa ali na plantação, por quanto tempo, que deixa na sombra e tal. Então, é bem interessante. Aqui a gente está olhando a abelha, né? A gente está pensando aqui em polinização. Então, seria quase como uma fertilização ali, pensando no agroquímico, mas não é bem isso, né? E ele coloca também, né, que você não vai aplicar veneno ao mesmo tempo que você coloca a abelha, né? Senão você vai matar as abelhas. Então, tem um tempo de uma coisa para outra. Mas ele também tem aqui a questão de você colocar predadores. No caso aqui, tem uma espécie aqui de joaninha, né? Então, você compra a caixinha e aí você vai espalhar de 20 em 20 metros, alguma coisa assim, ali na estufa. E aí eles vão fazer o trabalho delas ali, né, de comer pulgões e tudo mais. No vídeo da agroecologia, se você não assistiu, eu fiz um vídeo que eu explico direitinho como que funciona a agroecologia, qual que é a lógica da agroecologia. É muito interessante. A gente tem um exemplo, né, na agroecologia que é de você pegar por exemplo, tem a sua laranjeira tem muito pulgão. Joaninha come pulgão. Então você planta alface no pé da laranjeira, que a alface atrai joaninha e a joaninha vai comer o pulgão. Aqui é muito interessante, porque você já compra a joaninha e coloca ali naquele ambiente que você precisa que ela faça um trabalho predatório ali para você, né? Para tirar um ser vivo ali indesejado da sua lavoura, da sua plantação, né? Então, é uma abordagem bem interessante e eles têm uma tecnologia muito legal ali dessa questão das caixas, né? Como que funcionam as caixas, o transporte das caixas, né? Que é bem interessante, enfim, para isso funcionar de forma comercial, assim, em larga escala, né? Então, plebe, vamos agora resumir aqui as principais diferenças dos agroquímicos e dos bioinsumos aqui, especialmente dos biopesticidas, tá? Bom, efeito na biodiversidade não alvo. Os defensivos químicos, eles destroem muito mais do que apenas o que você quer destruir ali naquele ambiente, né? Já os biodefensivos, eles são muito mais específicos, então eles vão realmente atingir a praga, né, que você quer atingir ali na lavoura. A questão do resíduo. O agroquímico, a gente falou no último vídeo, a questão dele ter uma quarentena na fruta, por exemplo, no vegetal de modo geral, né? Já o biopesticida, você não precisa aguardar essa quarentena, porque aquela bactéria que faz mal para o inseto, ela não faz mal para você, entendeu? Ela não é um veneno para você. Ao passo que o agroquímico, o veneno aplicado ali no modelo tradicional, ele também é um veneno para você. Tanto é que algumas pessoas já morreram, né? Quando estavam manuseando aí esses insumos. Com relação à composição, a gente tem um benefício também, que foi aquele que eu te falei. Os defensivos químicos, você necessita de insumos, muitas vezes, que você não vai ter na sua propriedade, né? Ou que vão vir de diferentes partes do mundo, te deixando mais dependente. Já os biodefensivos, a gente vai ter esse benefício de proliferar um predador para alguma praga que vai existir ali no ambiente, né? A gente tem esse equilíbrio aí, então a gente tem que entender qual que vai ser o predador para determinada praga, né, que eu estou tendo ali na minha lavoura. E não é que existam pragas na natureza, que é uma forma de a gente entender ali a agroecologia. O que acontece é que aqui a gente está pensando no modelo de plantio de larga escala. Então, a gente vai criar um desequilíbrio naquele ambiente porque a gente está plantando um único tipo de planta. Dessa forma, essa planta, de repente, é uma planta que atrai
muito de um inseto só. E aquele inseto só, ele vai ser uma praga, porque você não vai ter nenhum equilíbrio ali, né, para barrar aquele inseto, como acontece numa floresta, por exemplo. Então, a gente traz esse predador para que a gente consiga produzir em larga escala e ter um equilíbrio ali, né, da biodiversidade, trazendo aí de forma artificial um predador para aquela praga ali daquela plantação. Mas não é que existam pragas em si, tá? No vídeo da agroecologia você vai entender se você assistir lá. Na questão da decomposição também é muito importante. O defensivo químico acaba que ele pode durar muito tempo. Nem sempre ele é biodegradável. Até, por exemplo, tem a questão do DDT, que foi um defensivo químico proibido e tudo mais, que dizem que até hoje ele é encontrado em vacas, né? Então, até hoje, de repente, você pode beber um leite que tenha DDT ou que tinha DDT e aí passou por um processo de beneficiamento para não ter mais e para esse leite chegar em você. Já o biodefensivo, você não tem essa preocupação, porque é um agente natural. Então, ele vai estar ali na natureza, ele vai se disseminar ali na natureza, ele vai morrer, ele vai se biodegradar. Às vezes, isso é até ruim, né? Porque pode ser que ele se biodegrade muito rapidamente, que é o que a gente viu ali, o problema de você, de repente, aplicar durante a tarde, ou com um meio errado de aplicação, um meio que vai potencializar os raios UV e aí vai matar ali o seu biodefensivo. Então ele tem esse benefício, né, de se decompor naturalmente, rapidamente, ao passo que o defensivo químico pode ser um problema aí para o lençol freático, para o solo de modo geral, para as pessoas, né? Porque ele tem uma dificuldade aí com relação à degradação também. Risco na aplicação, o defensivo químico tem um risco enorme na aplicação, então você tem que estar com EPI, não pode dar bobeira, porque aquilo é um veneno, né? E o biodefensivo já não precisa desse cuidado todo, porque a gente está falando ali de algo natural. Com relação à resistência e à seleção natural. Se você tiver um inseto, por exemplo, que é resistente a determinada molécula química, o que vai acontecer? O defensivo químico vai matar todos os insetos que não são resistentes, e o inseto que é resistente àquele veneno, ele vai sobreviver e proliferar. Então, no próximo ano, nos próximos anos, você vai ter mais dificuldade de combater determinada praga com aquele defensivo químico. Então, você vai precisar de um defensivo químico diferente ou de um defensivo químico mais forte. Até que assim, hoje em dia, não é que os defensivos químicos são mais fortes, eles precisam se modernizar para correr atrás aí dessa seleção natural, né? Mas no caso do biodefensivo, isso já não acontece. Porque você está colocando ali um parasita ou um predador que é natural. Então, você tem um certo equilíbrio nisso, não vai ter um inseto que é resistente a determinado predador, se é o predador natural dele, entendeu? Então, dessa forma, você não cria, de repente, uma super raça de inseto, ou uma super raça de ervas daninhas, né? Que vão ser resistentes ali naquele espaço, entendeu? Então, você também se previne com relação a isso. A natureza do controle do defensivo químico é curativa, então é como se a gente estivesse tomando um remédio, né? Já a natureza do controle do biodefensivo é preventiva. Então, isso também significa que o biodefensivo ele precisa ser colocado antes. Então, você tem que ter um cuidado maior ali para entender qual que é o momento certo de colocar. Então, por exemplo, de repente, quando vem o ovo, porque, por exemplo, se não tiver ovo de praga, né, não faz sentido você também aplicar, entendeu? Então, é uma outra forma de ver. É similar com aquela coisa, que seu remédio seja seu alimento seja seu remédio. A gente vai ter uma lógica parecida, né? Daquela coisa de se nutrir pelo alimento, ao invés de ficar remediando, que é mais ou menos a lógica do defensivo químico. Essa questão aí do tempo, né? Para a efetivação do objetivo, que é destruir ali a praga. Então, o defensivo químico, ele é muito rápido, né? Em reduzir a população da praga. Já o biodefensivo, ele vai ser ali no ritmo da natureza. Então, conforme aí esse predador ou esse parasita foi encontrando essa praga ali que você quer combater. Então, por isso, você tem que ter uma atenção muito maior com essa relação de tempo no caso do biodefensivo, tá? Tem uma questão também aí, né, de tendência de mercado. O defensivo químico, ele tem uma tendência de redução no mercado por todas as coisas que a gente já falou aqui na nossa série com relação a isso.
Já o biodefensivo, ele tem uma tendência de aumento, né? E, cara, hoje nós temos aí pouquíssimas bactérias, pouquíssimos fungos estudados e sendo usados. Daqueles 700, quase 800 produtos que eu te mostrei, se eu não me engano, nós temos 23 fungos que compõem ali a maioria dos produtos, entendeu? Sendo que, assim, a gente tem milhares, se não milhões de espécies diferentes, cepas diferentes de fungos ou de bactérias na natureza. Então, o espaço de crescimento, de descoberta de biodefensivos é gigantesco, é uma coisa, assim, maravilhosa de pensar, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, né? Primeiro com o sequenciamento, né, do genoma de vários desses micro-organismos e depois também para entender como que esses micro-organismos, né, se relacionam ali na natureza. Então tem uma avenida imensa de descoberta nessa questão dos biodefensivos, das bactérias e tudo mais, que a gente vai ver aí nos próximos anos. É bem empolgante, né, imaginar isso. E tem uma questão também com relação ao custo de produção. O custo de produção dos defensivos químicos é alto no sentido de você precisa trazer de longe as matérias-primas, tem um custo também de desenvolvimento do defensivo químico que é mais alto com relação ao biodefensivo. Por quê? O biodefensivo você vai identificar um predador ou parasita natural ali na natureza. Então, quer dizer, o custo de desenvolvimento é muito menor, porque você precisa identificar, né? Se bem que tem aquela questão do custo ali do meio, mas, de qualquer forma, a gente tem eu vi um dado que fala o seguinte, o desenvolvimento de um biodefensivo fica por volta de $100 mil a $10 milhões, ao passo que de um defensivo químico fica de $10 milhões a $200 milhões, entendeu? Então tem uma diferença bem substancial nisso daí. E também a questão de você poder produzir, né? O biodefensivo é mais fácil de você conseguir produzir o seu próprio biodefensivo ou o seu próprio biofertilizante ao invés do fertilizante químico, entendeu? Então você também tem uma redução de custo com relação a isso, tá? Biopesticidas on-farm. Esse on-farm significa que produção de biopesticidas nas fazendas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.